Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje começando essa live muito bacana. Com muito prazer que a gente vai ter um convidado hoje muito especial. Primeiramente, me apresentando, eu sou Hélio Fadel, médico psiquiatra, falo em nome da ProEsport, clínica de medicina de Juiz de Fora, e hoje aqui com meu amigo, meu sócio, Dr. Samuel Lopes, a gente vai ter um bate-papo com alguém que é muito especial, um grande amigo, querido ídolo, Zico. E tamo aí, né, Samuel? Vamos lá. Tá na hora, o Zico tá chegando aí na área pra gente conversar um pouquinho. E vai ser massa. Um ídolo da galera, ídolo do Brasil, do Flamengo. É um cara sensacional, com certeza um grande aprendizado aí pra gente. Som tá ok? Manda um joinha pra gente, se tá dando pra ouvir bem. O pessoal tá entrando aí. Vamos dar um tempinho pro ídolo entrar. Vamos ver aqui. Tem muito flamenguista na área aí? Só tem flamenguista. Eu quem torce pro outro time aí? Manda a galera aí pra gente ter uma ideia aí. Que time que a galera torce? Pessoal da ProEsport, todo mundo junto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carreira, vamos falar sobre futebol, inevitável, um assunto ímpar, gestão. O Zico é um cara histórico bacana aí de... Olá, Salve, salve, meu querido amigo, ídolo Zico. Que prazer olá. tê-lo aqui, ídolo de todos. Boa tarde, Hélio. Boa tarde aí, meu Samuel, tamo junto aí. Samuel. Um grande abraço aí, tudo de bom. Estamos aí às ordens. Zico, queria aqui, primeiramente, em nome da ProEsport, te agradecer. A gente está assim, honrado com seu aceite ao nosso convite. Para mim, né, eu sempre falo, é uma honra muito grande falar com você, que é o nosso ídolo. Fui tão agraciado com o seu prefácio no meu livro, então a minha gratidão por você transcende muito além do futebol. Como é que você está? Sua família, Sandra, seus filhos, seus netos, está tudo bem? Tudo bem, Hélio. Tranquilo, em casa esse período todo, né? Obedecendo aí as determinações dos órgãos de saúde, que é o mais importante, né? Que todos estejam atentos, né? Porque se hoje a gente está sem abraçar as pessoas queridas, logo, logo a gente vai conseguir isso. Então, aqui em casa, de vez em quando meus netos, meus filhos vêm aqui, mas a gente sempre respeitando tudo, né? Sempre atento com tudo que está acontecendo, mas todos em suas casas, todos bem, isso é que é importante, né? A gente sempre trabalhando aqui, procurando equacionar um horário que eu possa atender a todas as pessoas, todos esses pedidos, como foi no seu caso, e também gravando muito pro meu canal, né? Aproveitando que os Sim, convidados estão otimizando o tempo, né, Zico? A gente tem que se virar otimizando o nesse tempo. período aí. Jogar nas Exatamente. ondas. Eu normalmente organizo duas atividades, uma nesse horário e outra no final da tarde, para poder ter tempo para mim fazer minhas refeições e fazer minha atividade física, porque todos os dias eu faço ou caminhada aqui em casa ou também a musculação que eu preciso fazer para poder continuar, quando voltar, a jogar minhas peladas, né? Muito bom, Zico. A gente preparou um roteirinho aqui, também te apresentando, né, o Dr. Samuel, que está muito feliz, pode falar por ele, pelos demais membros da clínica. Temos de tudo lá. A gente tem vascaíno, a gente tem tricolor, tem flamenguista, botafoguense, e você transcende o clubismo, né, Zico? Você é uma referência como atleta, pessoa,
Então, te apresentando aqui o Dr. Samuel. E quer falar um pouquinho com ele, Samuel? Vamos lá. Não, a gente tem que falar um pouquinho quem que a gente é, né? Que tem tanta gente famosa. Quando a gente conversa com alguém infinitamente mais famoso do que a gente não apresenta, a gente se apresenta, né? Então, nós somos aqui de Juiz de Fora, a Pro Esporte, que é uma clínica de medicina do esporte, promoção de saúde. E a gente está tentando aqui trazer informação de qualidade, personalidades que agreguem e contem histórias inspiradoras para esse momento tão difícil que a gente está vivendo. E até em cima disso, Zico, a gente sabe, você é o ídolo de uma nação há muitos e muitos anos. Como é que é para você ser ídolo há tanto tempo? Até hoje o maior artilheiro do Maracanã. E até quem são as pessoas que te inspiraram ao longo da sua carreira, no futebol e tudo? Primeiro, a gente tem que agradecer, né, todo esse carinho, né, das pessoas. Que do Flamengo tudo bem, eu fiz por onde. Agora, dos adversários é que talvez sofreram mais, então, mas esse carinho existe pelo respeito como profissional e pelo respeito que eu sempre tive com as entidades acima de qualquer coisa. Eu sempre tratei como adversários, não como rivais. Então, eu acho que esse carinho é muito grande. E são troféus, são títulos que a gente leva para o resto da vida, né? Que foi a minha dedicação como profissional de futebol. Eu aprendi isso e segui isso a minha vida inteira e sigo até hoje. Meu grande ídolo de garotinho, lógico, nunca escondi para ninguém que foi o Dida, do Flamengo, porque foi uma das primeiras palavras que eu falei na vida, depois de pai e mãe, que foi Dida. Quando eu nasci, o Flamengo depois foi tricampeão e o Dida foi o responsável por esse tri, né, na final. Então, era o ídolo de toda a família. Mas minhas grandes referências no futebol foram meus dois irmãos, o Edu e o Antunes, porque eu vivenciei de perto tudo isso que eles viveram, fases boas, fases difíceis, e superando isso tudo, eles foram muito importantes em algumas decisões no meu futuro, na minha vida. Então, uma das coisas boas para mim foi justamente ter tido eles dois jogando futebol e ter acompanhado a carreira deles, né? E ter visto eles passarem por diversos momentos, e quando chegou comigo eu já sabia e ainda tinha o apoio deles, né, para conversar, para dizer, ó, caminha por aqui, por ali, e conseguir, eu acho que ser ídolo de uma nação, né, como a rubro-negra. Mas o mais importante é que tudo aquilo que eu conquistei foi de felicidade, para poder você dar alegria ao teu time de coração também, né? Eu gostaria esse momento que a gente está vivendo, de muitas conquistas e tal, eu estou vivenciando agora. E isso, como torcedor, eu sempre digo que a torcida do Flamengo é o maior patrimônio que nós temos. Então, eu estava lá embaixo, não podia sentir a alegria da torcida quando a gente estava naquela fase maravilhosa. Queria estar lá em cima também, mas não tinha jeito. Não tinha jeito. E você acha que o Flamengo está de fato em outro patamar? Tá. Tá superando todo mundo, porque conseguiu fazer um trabalho excelente, né, de se reestruturar, de poder oferecer aos profissionais uma infraestrutura fantástica de trabalho, tanto dentro como fora do campo, e com o investimento que foi feito e com arrecadações de vendas de jovens, acabou tendo condições de fazer aquisições pontuais, ideais, daquilo que estava precisando. Então, o Flamengo hoje, além de ter um time bom, ele tem um plantel muito bom. Então, isso tudo facilita. E lógico que hoje
já não é aquele clube que muita gente dizia que estava faltando bola, que não tinha lugar para treinar, que não tinha concentração, que hoje só fica faltando o estádio, né? Então, eu acho que o Flamengo hoje está realmente bem acima de todo mundo, principalmente depois de construir o CT Jorge Elal. Porque aí os times eu acompanhei, vi Cruzeiro, Atlético, Santos, Grêmio, Internacional, com seus locais de treinamento, e hoje o Flamengo superou tudo isso, né? Então, a infraestrutura de trabalho hoje que o Flamengo oferece aos profissionais está igual ao sistema europeu, que eu também tive a oportunidade de conhecer, estava comentando lá no Esporte Interativo. Então, eu conheci CT de Barcelona, de Paris Saint-Germain, de Chelsea, e o do Flamengo não fica a dever a nenhum deles. Zico, é muito bacana isso, né? Você está falando aí. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar o Ninho mês passado. O doutor Tanuri já cansou de me receber lá. É uma figura assim. Só vou pedir para, em vez de falar Ninho, fala o CT Jorge Elal, porque ele merece por tudo que ele fez no Flamengo. Assim como teu avô, que foi um dos grandes presidentes da história. Sim, perfeito, Zico. E realmente, você não sabia, não, seu avô foi presidente? O primo do meu avô, sim, Fadel Fadel, Fadel Fadel. Exatamente. Isso aí. Primo do seu avô, aí? isso aí. É memorável na história do Flamengo, a família Fadel. Legal demais, Zico. Nossa, muita honra. E aí, né, então, eu vi isso, né, o Dr. Tanuri faz um trabalho excepcional lá e está de parabéns, realmente a visão que ele tem, né, os equipamentos, o material humano, os profissionais que lá estão são realmente diferenciados. Né? E aí, uma pergunta que eu te faço, Zico, né, você que tem o DNA rubro-negro, viu todo esse desenvolvimento, né, quando o Flamengo melhorava, e aí piorava de novo, e agora estamos nesse outro patamar. Se você fosse dar uma dica, né, acho que você até falou do estádio, mas o que você acha, né, que pode ainda melhorar? Se você fosse dar uma dica para o pessoal lá. Olha, acho que hoje lá é lógico que, pelo que eu vi, tudo que está sendo feito, inclusive isso aí hoje está sendo feito para a base. Né? E para você ter uma ideia, como hoje está tendo um crescimento muito grande do campo sintético, né? Da grama sintética, muitos estádios vão fazer isso. O Flamengo, que tinha feito um local pequeno lá, está aumentando já para justamente quando tiver jogos nesses locais, o jogador, durante aquele período antes do jogo, já ir se adaptando, porque torna o jogo bastante diferente. Se não me engano, quem fez isso agora, além do Atlético Paranaense, me parece que foi o Palmeiras. Então, eu acho que o Flamengo já está começando a tomar as providências. Eu acho que o Flamengo não deve se preocupar muito com o estádio, principalmente por causa do Maracanã. É lógico que um estádio próprio você tem uma renda ainda maior. Mas eu acho que a gente tendo o Maracanã, um acordo bem feito, eu acho que o Flamengo pode continuar nessa mesma situação. Eu acho que um estádio menor, para, por exemplo, as categorias de base utilizarem, e o profissional, às vezes, fazer eventos com o torcedor, eventos mais fechados e jogos que você sabe que podem dar um menor público e tal. Então, eu acho que também seria importante, né? Muito bom, Zico. E aproveitando, né, quando a gente teve a oportunidade, que eu te visitei lá no CFZ, no Rio, né, foi quando te apresentei o meu projeto da psiquiatria do esporte, você me contou, né, isso está até no prefácio, que a sua irmã é psicóloga, que ela foi muito importante na sua carreira, como um alicerce para você. Né? E assim, a gente sabe que, infelizmente, o futebol ainda é muito resistente
com as questões de abordagens psicológicas, né? Eu mesmo, você imagina, já tem resistência com a psicologia. Eu que sou psiquiatra do esporte, né? Já acham que a gente é para doido. Então, é uma resistência muito grande. O que eu venho sempre tentando, né, mostrar para os clubes é a importância da gente ter um psiquiatra, um psicólogo, né, trabalhando juntos aí em um departamento de saúde mental, desde prevenção e nas categorias de base. Então, eu queria que você falasse para a gente o que você pensa sobre isso, a questão do psicólogo, um eventual psiquiatra, o que a sua irmã foi importante para você na sua carreira. O próprio Flamengo teve já esse profissional dessa área e precisa. Eu acho que, principalmente, que a maioria dos atletas profissionais, eles começam, que estão na base, às vezes de situações precárias, né? Vem de locais onde a infraestrutura não é das melhores, saneamento básico. Às vezes, eu lembro que eu quando tive o CFZ do Rio, o clube, tinha meninos que iam treinar que, às vezes, você dava uma cesta básica e aquilo ficava para a família inteira. Então, eram situações complicadas. Às vezes, dia de jogo, o almoço era uma coisa que os jogadores profissionais repetiam, porque durante a semana eles não tinham aquilo. E às vezes, o primeiro tempo do nosso time era terrível, que parece que estava todo mundo com sono, pesado. Segundo tempo é que melhorava um pouco. Então, a gente tinha que ter algumas restrições, mostrar para eles isso e tal. E era um clube de terceira divisão, quer dizer, não, segunda divisão. Você, às vezes, tinha que ter um certo controle perante a isso. São jovens que estão tentando o seu futuro e, às vezes, necessário uma conversa. O importante é colocar o psicólogo ou o psiquiatra não como se fosse tratando de uma doença, né? Ou que o cara tivesse doido. Não, é apenas conversar para ver de que forma ele pode incentivar. Você vê que, às vezes, clubes não têm psicólogo, mas tem aquele cara motivador, né? Tem aquele cara que não é formado, mas ele é um motivador, um cara que estuda para tentar analisar os verdadeiros campeões, qual o caminho que eles seguiram, para colocar esses exemplos. E eles não são formados em psicologia ou em psiquiatria. Então, na minha casa, por exemplo, quando eu converso com a minha irmã, a gente tira coisas importantes, né, do dia a dia, o que pode ser feito. Minha irmã, né, quando eu era pequeno, ajudou muito a minha mãe a cuidar de mim. Então, a gente sabe, né, dos caminhos que você pode seguir. Às vezes, num momento de dificuldade, uma conversa te ajuda bastante. Mas isso é no sentido de você crescer, evoluir como pessoa. Não quer dizer com isso que você tenha uma doença sobre isso. Então, ainda... E eu acho que, por exemplo, uma das coisas que falta, eu já falei várias vezes isso, no Japão, é isso. Essa questão às vezes, o jogador japonês, ele está dentro do campo, ele sofre um revés, ele se abate de uma tal maneira que muda tudo a história do jogo. É o único país ainda que você está ganhando de 3-0 e não está ainda garantido com a vitória, porque em 5 minutos você pode tomar 4 gols, porque dá um desespero. Então, isso falta o quê? Falta aquela palavra, aquele conhecimento da personalidade dos jogadores, né? De como eles vivem, como é que eles pensam. E isso ainda existe uma resistência lá no Japão. Se existe no Brasil, imagine lá, né? Sim, e só completando então, Zico, até o próprio Muricy Ramalho, um dia desse no programa, se eu não me engano, foi no Bem Amigos, ele mesmo falou que ele é muito a favor da psicologia, né, da saúde mental no futebol, mas que tem que ter uma aproximação maior com o atleta, que não adianta só o profissional ficar na salinha dele, né, esperar que o atleta vai bater lá na porta. Então, foi muito legal isso que o Muricy disse. Tem que ser um profissional que tem uma interação multi-inter e transdisciplinar com todos ali, né, os gestores, o staff técnico. Então, muito bacana esse seu relato.
É verdade, você precisa ir de encontro. Se você ficar esperando, ninguém vem, ninguém chega. Agora, se você vai de encontro, até o momento que o atleta adquire confiança em você, a coisa começa a funcionar e vai embora. Muito bom. E sobre o Japão, Zé, como é que foi a experiência de morar no Japão, ser ídolo no Japão também? E hoje, Eu acho que o mais importante ali é. Eu não fui para o Japão com a intenção de ser jogador de futebol. Eu fui lá já com a minha cabeça voltada para, digamos, ajudar no desenvolvimento da implantação do futebol profissional. Acabei jogando, me preparei um pouquinho aqui no Brasil antes de ir, porque eu já estava parado há mais de um ano. Aí fiz um treinamento lá de 20 dias no Flamengo, cheguei lá, mas a diferença de qualidade era tão grande que eu, na segunda divisão, pude jogar com 70% da minha condição. Acabei me tornando o artilheiro da competição, batendo um recorde lá, que até hoje ainda não foi batido, de fazer 10 gols em 10 partidas seguidas. E a gente ficou em segundo, mas o importante era ficar em primeiro ou segundo para a gente ir para a liga profissional que ia ser implantada no ano seguinte. Então foi eu acreditar nesse trabalho e a Sumitomo na época, né, que acabou se tornando o principal acionista do Kashima Antlers, eles tinham um projeto nesse sentido. E aí deram todo o apoio, né? Tudo aquilo que a gente conversou e que eu mostrei para eles foi implantado, foi feito um centro de treinamento, um estádio, uma concentração em um ano, né? Lógico que em condições menores para um clube de uma cidade interior, mas que acabou se tornando referência, porque nós fomos campeão logo na primeira competição e ficamos entre os 4 primeiros na primeira apresentação, que foi uma Copa que teve. Então, eu acho que isso deu uma motivação grande para a empresa, para o pessoal acreditar em mim, naquilo que eu estava demonstrando, naquilo que eu estava passando. Eu pude ainda jogar um certo tempo, que para os jogadores entenderem o que é ser um jogador profissional, e a coisa funcionou bem. E hoje eles são gratos, como eu também sou muito grato ao Japão por tudo aquilo que eles fazem por mim, fizeram, e estou ligado ainda ao Kashima, estou lá como diretor técnico. Quer dizer, esse período aí de quarentena a gente está aqui, gostaria de estar lá, porque eles continuam trabalhando. Agora começou uma condição de evitar sair de casa e tal, porque tiveram alguns casos, mas está uma situação de vida bem melhor do que aqui. Você pode ir nos locais e tal, continuam treinando, estão sendo todos monitorados, mas a gente tem que estar atento, porque tudo isso que está acontecendo é uma briga contra um adversário invisível, né? Que ainda não nos deu a certeza daquilo que é preciso fazer, né? sim. E na Itália, você tem contato ainda com o pessoal até esse momento lá da epidemia, que também está assolando a Itália? Como é que foi? Você tem algum Tenho. Eu acho que relato com a gente? o italiano é um pouco como nós aqui, né? É um povo irreverente, mais rebelde, e acha que nada vai acontecer. E quando eles começaram a ver a situação, já não tinha mais como frear toda aquela avalanche que estava tendo lá. Eu, muito triste, porque tenho muitos amigos italianos, tenho o sangue italiano, porque minha avó era italiana, e naturalmente que isso tudo fiz algumas entrevistas, enviei algumas mensagens, principalmente para o pessoal lá de Udine, né? Eles têm me procurado
para poder falar para as pessoas ficarem em casa e tal, se cuidarem, mas a situação já estava perdida, né? Você vê que há pouco tempo o próprio prefeito da cidade de Milão deu uma entrevista dizendo que se desculpando, que errou, porque tinha falado para o pessoal viver uma vida normal e tal. Então, a gente tem que, infelizmente, essa tristeza toda, a gente tem que tirar alguma coisa que possa nos beneficiar aqui, né? Que se deu errado lá e a gente tem um comportamento parecido, a gente tem esse sangue latino, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado ainda para que a coisa não se alastre aqui no Brasil, que a cada dia cresce um pouquinho essas estatísticas, né? E a gente tem aí que agradecer toda essa gente, né, que está na linha de frente, né, dos médicos, né, enfermeiros, aqueles caras que precisam trabalhar para trazer uma renda para dentro de casa para poder se alimentar, pessoal das limpezas, né, higienização, essas coisas todas. Então, quem pode, que tem condições, quem não está no grupo de risco e necessita de sobreviver, está aí. Então, isso é o momento. O nosso país sempre foi um país muito solidário, um país muito do pessoal se ajudar. Então, se a gente hoje não está podendo se abraçar, a gente, com certeza, todos juntos, a gente no futuro vai poder ter um momento, viver um momento melhor. Zico, muito, muito bacana essa parte do seu relato. Eu comentei com você, né, que eu passei por isso, eu contraí o coronavírus, cheguei a falar isso aqui também em outras lives, e queria conversar com você porque para mim foi um desafio aqui ter que cheguei a ficar 20 dias isolado, mas me curei, graças a Deus, passei bem, mas vivi um pouco da ansiedade, né, dos medos, das incertezas, porque a gente não sabe como que está lidando, né? Assusta muito. E você aí, né, que está mais em casa, eu tive que me virar aqui, ficar 20 dias em casa, inventei um monte de coisa para fazer. O que você tem feito, Zico, nesse momento? É verdade. Ainda mais eu que estou na zona de risco aí, né? Hoje tive até uma notícia chata que o Sandro Rilho, que é um dos grandes rubro-negros e que trabalha lá no Flamengo, ele foi internado, ele que organiza lá da Fla Nação, aqueles eventos que a gente faz aos sábados, lá na maioria, sua maioria no CFZ, para arrecadação. Fizemos para arrecadar para esse campo sintético que foi feito lá no CT Jorge Elau, o placar eletrônico lá na Gávea, arrecadamos para a família do Paulo Henrique, que faleceu. Enfim, as duas salas do Master lá na Gávea foram com essa. Nós fizemos o último agora para homenagear e fazer o busto do Andrade. Foi quando teve o caso do Maurício Gomes de Matos, que é o vice-presidente lá dos consulados e embaixadas, e ele contraiu também o coronavírus. E ele, por causa disso, né, teve lá com a gente, e nós nos abraçamos, ele é amigo, e ele foi viajar também com a delegação na volta do voo lá da Colômbia, com o time do Flamengo. Então, todos que vieram fazer os exames, eu estava lá para entrevistar o Jorge Jesus para o meu canal, também fiz o exame, deu negativo, mas o Sandro Rilho, que também teve com ele, está internado e não se sabe direito se ele está com o vírus ou não. Ele é um cara, né, com um físico um pouco mais avantajado, acho que tem problema de pressão, então a gente está todos nós rezando aí para que ele supere isso. E isso amedronta todo mundo, né? Isso aí, você bem frisou, só quem passa é que pode ver. Você vê médicos que mandam mensagem para nós no sentido de que, pô, se cuida aí e tal. A gente vê pessoal com medo, receoso nos hospitais e tal. Então,
é entregar a Deus e tomar os cuidados que a gente tem que tomar. Porque a situação é séria. Se fosse no jogo de futebol, é um adversário que a gente ia para dentro do campo sem conhecer tática, sem conhecer nada, e ainda invisível, que você não sabe onde é que ele está. Então, esse ainda seria o problema maior, né? E o Jorge Jesus está bem? Tá bem, parece que tá bem. Lá, tá com a família, né? Eu acho que quando a gente está com a família, a gente tá sempre melhor. Então, eu acho que ele tomou uma atitude certa. Portugal também está tomando seus cuidados, né? E eu acho que ele, com certeza, que é um apaixonado, um fanático por futebol, ele sonha, toma café, almoça e janta futebol, deve estar desesperado lá, deve estar vendo tudo que é jogo, para ver quando voltar. Estudando prática, estudando próximos prática, passos. sem dúvida, sem dúvida. E ele fica ou vai embora? Olha, quando eu fiz a entrevista com ele, né, pro meu canal lá no Zico 10, lá no YouTube, me deu a sensação de que, pela forma como ele está sendo tratado lá no Flamengo e pela torcida e tal, ele, a meu ver, acho que ele só sai. Lógico que a parte financeira a gente, né, não independe disso aí, eles têm que resolver, mas eu acho que pela minha sensibilidade, ele só sairia do Flamengo se fosse assim para um Barcelona, para um Real Madrid, para um Manchester, né, uma Juventus. Eu acho que para ir para um time que esteja assim, no nível médio na Europa, eu acho que ele prefere ficar aqui. Ele ainda está engasgado com a perda do Mundial e ele quer ainda. Ele acha que com esse time do Flamengo ele tem condições de brigar de novo pelo título mundial. Sim. E seleção brasileira, o que você diz? Tite fica? Você acha que o Renato é o cara em algum momento? O que você acha? Eu acho que se o Tite não conseguir aí resultados, sem dúvida que o Renato é um nome adequado pelo que ele construiu na carreira dele, né? Pelo que ele vem fazendo lá no Grêmio. Então, é um cara que tem um pensamento que coincide muito com a forma de jogar que o brasileiro gosta. Então, eu acho que agora o Tite precisa, a meu ver, dar uma chacoalhada aí em tudo, nos conceitos, na volta da alegria ao jogador para vestir a camisa da seleção. Os últimos jogos que eu vi, achei um time meio burocrático, um time sem aquela... Mesmo sendo jogos amistosos, eu acho que quando você veste a camisa da seleção, você tem que ter um espírito diferente. E eu não vi isso nos últimos jogos da seleção brasileira. Ser mais audacioso, arriscar mais, fazer uma pressão maior, para os caras voltarem a respeitar a seleção brasileira. Zico, pegando o gancho aí disso que a gente está falando, mudou o futebol, né? Está sempre em mudança. Na sua época não tinha muito esse negócio de celular, rede social, né? E hoje em dia a gente ficou invadido por isso. A gente vê muito jogador, eu que atuo também no futebol, né? O jogador sai de uma partida e aí já pega o celular, alguns, né? Claro, existem exceções, mas já ficam olhando ali, querendo ver as críticas, cada um elabora de um jeito. O que você acha disso, né, dessa questão da tecnologia, o quanto que isso é bom, o quanto que isso é ruim, e como que era na sua época, já que não tinha isso? Eu acho que isso tudo não deixa de ser o isolamento, né? Porque você acaba se individualizando mais. Tanto é que no momento, a maioria dos jogadores nos hotéis eles ficam sozinhos. Né? Minha época, às vezes tinha 4, 3, tal. Na concentração, o meu quarto era chamado de Maracanã. É aquele que, às vezes, chegava um jogador de última hora, bota lá no Maracanã. Então era assim, né? Aquela mamãe que abraça todo mundo. Então,
eu acho que hoje existe essa individualidade. Isso, às vezes, para a equipe, né, não tem mais aquela coisa de concentração onde você acaba o almoço ou o jantar, tem aquela resenha gostosa, todo mundo brincando, contando história, pegando no pé um do outro. Então, isso traz um pouquinho mais de alegria e de união, porque você começa a conhecer melhor o teu companheiro, né, da vida que ele leva e tal. Então, isso tudo facilita. Eu acho que hoje, eu não sei se daqui a alguns anos vai se ter essa reunião desses jogadores que hoje estão em seus clubes, né? De ter o prazer de você fazer, digamos assim, um jogo das estrelas e todo mundo está feliz de poder estar lá presente, de fazer questão de ir e tal. Então, a gente se reunir, se a gente pega o telefone, vamos fazer uma pelada no sábado aqui, vem todo mundo, entendeu? Com prazer, com felicidade, da gente contar a história. Então, eu acho que não sei se nos próximos anos isso vai acontecer. Talvez os jogadores, às vezes, só se encontrem ali na hora do treino, na hora das refeições e na hora da preleção e pronto. Então, eu acho que hoje está um pouquinho separado essa questão da unidade e da coletividade. Ainda bem que nós estamos num time que é um time de muita qualidade, então a união ela prevalece pelo talento dos próprios jogadores, né? Domingo a gente conversava aqui com o Bernardinho, outra live que a gente fez, e ele falava muito sobre isso, né? A importância de cada jogador, cada peça do time e a valorização da equipe. E uma história legal sua é que em 81 você foi o grande jogador do Campeonato Mundial. Você e o Nunes foram os melhores jogadores do campeonato. E só que pouca gente sabe, vocês ganharam os carros da Toyota, né? E vocês não ficaram para vocês venderam e dividiram o dinheiro para todos os jogadores, porque todos são importantes. Conta um pouquinho para a gente dessa história, até um pouquinho do Mundial e dessa decisão de vocês. Vender o carro a gente não podia vender, porque a Toyota ela só aceitava se a gente trouxesse o carro. Ou eles davam os dois. Voltou aí. A gente fez o seguinte: já tínhamos combinado que quem ganhasse o carro, todos nós pensávamos que era um só. Aí seria dividido, mas chegou lá na hora, eram dois. E como havia essa questão da possibilidade de abertura no Brasil, né, da importação, eles queriam que a gente falou, paga aqui os valores e tal. Eu lembro que o meu carro custava $8.000, o Nunes ganhou 7 mil. Então a gente faz o seguinte: vocês dão um dinheiro para a gente e a gente divide para todo mundo aqui. Falou assim: não, um carro tem que levar. E ele falou: então a gente vai levar os dois. E aí deu uma certa mão de obra aqui para a gente liberar, porque ainda não tinha saído a autorização da importação e tal. Aí uma correria lá no Ministério de Relações Exteriores, Ministério do Banco Central. O Langoni, que era o presidente do Banco Central, um grande rubro-negro, foi quem agilizou bastante. Então eu tive com o ministro Dornelles, ele fez um ato de que todo atleta que representasse o Brasil e que fosse premiado no exterior teria direito, sem isenção, de trazer o seu prêmio. E isso aconteceu, e aí a gente trouxe o carro, mas se por acaso não fosse liberada não fosse criada uma lei, a gente teria que ir, já que existia no Paraguai, a gente teria que ir no Paraguai para poder fazer a licença e retornar ao Brasil depois de um ano. Então a gente fez isso, mas o que nós fizemos? $8.000. Eu peguei
e dividir com todos os jogadores. O Nunes fez a mesma coisa, né? Com os $7.000 dele, dividiu, então cada um ganhou o seu valor adequado, que a gente fez a divisão, se não me engano, acho que por 16 a 17 jogadores, tal, e foi tudo, correu uma boa. Eu tenho meu carro até hoje, o do Nunes ele acabou, não sei o que fim levou, mas o meu eu tenho aqui em casa, meu grande troféu, funciona. Legal. Vira e mexe, dou minhas voltas, vou até o centro de futebol com ele, rodo aqui pelo condomínio e tal. Só tem problema que não é direção, não é hidráulica, então eu sofro um pouquinho. Câmbio automático. Não tem isso, né? Não Mas dá. baixa o saudosismo, né? Mas é o grande troféu que eu levo comigo aqui. Muito bom. E uma curiosidade, eu sou cirurgião de joelhos, Zico, e você teve um momento muito difícil na carreira, que foi a lesão que você teve, né? Uma entrada que você sofreu no jogo, uma lesão gravíssima, e ficou um longo tempo, foram 3 cirurgias, né? Muita gente achou que você não voltaria a jogar ali depois. Como é que foi para você, naquele momento que você viu-se lesionado e quando você recebeu o diagnóstico de uma lesão tão grave, e depois o processo de recuperação, e principalmente a superação que sobreveio depois de tudo isso? Quando eu me machuquei, aí a caneleira foi arrebentada, a entrada foi tão forte que a caneleira arrebentou, as marcas da chuteira ficaram nas minhas canelas, aquele negócio de sangue e tal. E o doutor olhou e falou assim e tal, poxa, que bom que eu acho que não houve fratura. Eu falei, mas o joelho esquerdo foi pro beleléu, né? Aquela linguagem. Não falei bem isso aí, porque eu estava muito revoltado ali. Mas porque eu sentia entorse na hora, né? Porque minha perna esquerda estava firme no chão, a direita estava no alto, por isso que não teve a fratura. Então, sabia que era uma lesão grave e tal, fiz tudo que tinha que fazer e tal, operei, a operação não foi... talvez não acontecesse. Espera aí um minuto só. Fala pra cima que a salada tá ok, tá? Porque eu tô numa entrevista aqui, tá? Aí, o que aconteceu? Eu fiz a primeira cirurgia, voltei a jogar, o problema aconteceu, até que veio a questão da Copa do Mundo, eu já estava ciente de que tinha que operar. Várias vezes lá no México eu pedi para ir para os Estados Unidos para operar, inclusive até quando o Moza se machucou, eu queria ir junto com ele. Aí acabando, deu no que deu e tal, eu voltei para cá e surgiu, eu tive que fazer a cirurgia nos Estados Unidos. Então, uma cirurgia, eu tinha uma lesão grave de ligamento cruzado, eu perdi o ligamento cruzado, que eu não tenho até hoje, né? Tenho que fazer a musculação pelo menos 2 vezes por semana para manter o músculo posterior forte, para poder segurar, porque eu fiz uma cirurgia extra-articular que só esse médico fazia, o doutor James Andrews, né? E ele, indicação do Neilo Lasmar. Então eu fiz lá e ele falou, quando operou, falou, é um negócio sério, e era o primeiro jogador de futebol que ele estava fazendo esse tipo de cirurgia. Ele estava acostumado a fazer essa cirurgia para jogadores lá do futebol americano. Isso, e ele que criou esse tipo de cirurgia, né? E foi uma cirurgia traumática, né? Muita dor, eu sofri muito no dia seguinte, tive que tomar aquele remédio, como é que é o nome, meu Deus? Eu sei, não é... Morfina. Tive que tomar morfina para poder dormir e não gerar dor, porque era como se uma broca estivesse furando meu osso, né? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Então, quando parava o remédio, só que no terceiro dia eu tinha que parar de tomar essa morfina por causa do vício, né? E aí teve um caso ali, mais ou menos, porque quando eu estava para vir embora,
No dia anterior, a Sandra ficava comigo sentada na cadeira, coitada, nem dormia direito. E eu, à noite, ele falou, hoje à noite eu vou ter que cortar a morfina. E quando ele cortou, eu todo amarrado na cama, e eles já fizeram isso de propósito, e eu achava que tinha um cara dentro de mim que queria tomar morfina e outro que estava lutando contra, né? Então, eu lutei contra isso, e eu sou um cara muito persistente, né? E não aceitei, não tomei. Então, foi a pior noite que eu passei na minha vida, foi aquela, né? Que eu me debatia muito, porque queria e tal, e queria arrancar tudo, falando um monte de besteira. A Sandra passou por isso tudo. No dia seguinte, eu dormi de cansaço, né? E no dia seguinte, tudo bem. Quando o doutor Taranto me deu assim um comprimido, eu fui até mal educado, porque ele falou assim, por acaso você sentir dor lá do Brasil, você toma isso. E eu falei, não, joguei o remédio pela janela e não quero ver mais isso na minha frente. Então, foi uma cirurgia que braba, o maior problema é que eu não tinha dúvida ainda, tinha uma interrogação se eu ia voltar a jogar bola, eu não queria parar de jogar bola por causa de lesão, e fui fazendo o que tinha que ser feito. Eu do segundo ao terceiro mês, quer dizer, eu tive uma atrofia de 7 centímetros, do segundo ao terceiro mês eu fiquei indo toda segunda-feira de manhã, eu pegava o avião, ia para Belo Horizonte, ficava na clínica lá do Neiro, sexta-feira à noite eu vim embora para o Rio, e isso foi durante o mês inteiro, né, no terceiro mês. A gente ganhava, às vezes, 2 centímetros na banheira, no ladrilho, era uma vitória grande. A gente tinha um concurso lá de todos os que estavam recuperando. Aquele que durante a semana vencesse mais a sua etapa, ganhava um bolo de alegria. Foi bacana a recuperação, porque todo mundo se ajudava ali, cara. Legal. Então, e gente muito pior do que eu. E foi um negócio bacana. No quarto mês eu já tirei o aparelho que tinha para aos poucos eu ir conseguir esticando a perna. Aí começando já a fazer um pouco de musculação, fortalecendo. Eu ficava 8 horas lá na Gávea, 4 de manhã e 4 à tarde, fazendo reforço. E no primeiro dia que eu fui correr, foi o pior dia, porque eu sentia tanta dor no meu joelho. Falei, porra, agora não vou jogar mais bola mesmo. É muita dor e tal. E o Ralf, não, a gente deu uma volta hoje, amanhã vai dar 2, depois vai dar 3, e assim foi. O professor Ralf Ferreira foi quem me ajudou muito, teve comigo os 9 meses, né, de trabalho, de recuperação que tinha que fazer. Então, com 9 meses eu joguei, foi igualzinho uma gestação, né? Joguei no Fla-Flu, até levaram para me testar, para ver se realmente, em vez de botar o jogo no Maracanã, botaram em Caio Martins, que estava num campo péssimo. Ele falou, vamos ver, que aí a gente vê se pode jogar ou se não pode. Se ele jogar lá, está liberado para jogar em qualquer lugar. Esqueceram que eu era peladeiro, né? Jogava na rua. Então, foi isso, cara. Eu hoje faço musculação para jogar minhas peladas. Quando tem jogos assim, eu tomo meu remedinho anti-inflamatório, mas no mais tá tudo bem, graças a Deus. Mas sempre no jogo das estrelas dá uma canetinha a alguém, guarda um gol diferenciado, né? Não perde a essência, né? Isso não. Não, caneta só teve uma. Do Marinho, não foi? Foi no Marinho, porque aí ele também foi muito abusado, né? Ele quis marcar, pô. Quis dar um passe para a direita, ele não deixou. Quis dar um passe para a esquerda, ele não deixou. Aí eu olhei e vi aquele pernão aberto, eu falei, vai ser por aqui mesmo, pô. Ele não esperava isso. Porque os caras já deixam eu dominar a bola e tal, fazer gol e tal. Pô, eu vou querer dar caneta em alguém? Não dá mais para isso, não. Muito bom. Muito bom. Vou fazer uma última pergunta antes do Hélio partir para o final aqui. Como é que você trabalha as crianças no CFZ, criança, adolescente? O que você orienta para
carreira, gestão da carreira? O que você fala para A eles? gente tem uma metodologia, né? A nossa escola de futebol, Zico 10, não é para formar jogador. Para formar jogador, já tem os clubes aí com isso, né? Então, a gente quer formar o cidadão. Agora, cada idade tem um tipo de trabalho. A gente tem uma metodologia, né, para isso. Hoje a gente está até com uma categoria Baby lá, que é muito bacana, de 4, 5 anos, que os pais ficavam pedindo e tal, porque a gente começava de 6 a 7 anos. E, então é aquela coisa do garoto começar na parte de coordenação, aquela parte lúdica, o joguinho sempre, tem que ter jogo sempre. Então, tomar cuidado do tamanho da bola, por causa das articulações. Então, você tem uma série de cuidados que precisam ter. Para outras idades, já é outro tipo de trabalho. Então, você tem que ter professores qualificados, formados, né, com o CREF, para poder isso tudo acontecer. Então, a gente tem aí núcleos em diversos locais do Brasil. A Escola Zico 10 tem realmente muitos bons parceiros. Aí em Juiz de Fora, por exemplo, né, Léo, o Grande Léo. nosso querido Léo é um parceiro antigo, então a gente várias vezes esteve aí em competições, em aulas, então isso é muito legal, né? É emprego para muita gente, né, que se torna importante, mas é lógico, todo mundo vai aí com esse objetivo de ser jogador de futebol, mas tem que entender que se não der para ser jogador, você pode ser qualquer outra profissão, e o futebol ajuda muito, porque te ajuda a conviver, né, a parte social, coletividade, você tem que respeitar as regras do jogo, disciplina é importante. Então, isso tudo faz com que te ajude em outras profissões, caso você não consiga seguir no futebol. Mas a gente vê aí, às vezes, fazemos competições, os garotos são olhados, os garotos têm oportunidade. Se a gente tem muito conhecimento, muita entrada em diversos clubes. Se o garoto quiser fazer um teste, a gente ajuda dessa maneira. Agora, a escola de futebol, ela não é para formar jogador. Então, a gente deixa muito bem claro isso. É aquela atividade física importante, cuidar da saúde, essas coisas todas. E a gente está tendo um retorno muito legal em todos os núcleos de escolas Zico 10 que a gente tem pelo Brasil. show. Zico, muito bacana. A gente está chegando na reta final aqui. Quero fazer uma brincadeirinha com você aqui. Eu vou falar algo, uma palavra, e o que vier à sua cabeça você diz, seja com uma palavra também, uma frase bem curta. Vamos lá? Tá bom, beleza. O que representa para você futebol? Paixão. Família. Importância. Flamengo. A minha segunda casa. Copa do Mundo. Um torneio. Grande torneio, né? Sua trajetória. Determinação. Conta pra gente muito rapidinho um momento bem negativo que você viveu. A não ida para as Olimpíadas em 72. E agora um momento extremamente positivo e especial. Nascimento dos meus filhos. Bacana. Bom demais. Vamos finalizar então? Vamos lá. Zico, pessoal, a gente está chegando então no final dessa live. Em nome da Pro Esporte, Zico, a gente só tem a agradecer. Vou passar a palavra também para o Samuel para ele falar por ele, mas eu estou muito emocionado da gente ter podido bater esse papo. A sua grandeza, assim, não há limites, né? Para tudo isso que você representa para nós, a referência como jogador, como pessoa humana que é.
Então, as portas aqui da Pro Esporte em Juiz de Fora estão abertas. Inclusive, por favor, venha. Eu quero que você conheça a minha sala. Está lá um mural bem bacana com o seu prefácio, com a camisa que você autografou para mim. E queria até te pedir, Zico, nesse momento que a gente está vivendo, eu fui muito amparado aqui em Juiz de Fora pelo Dr. Guilherme Cortes, infectologista, que é um fã seu, e eu prometi a ele que você mandaria um abraço para ele, para o Guilherme, mas também para todos os profissionais da saúde. Então, fica aí o meu agradecimento e passo a bola aí para você, depois para o Samuel. Tá bom, um abraço grande aí para o doutor Guilherme, todos os profissionais de saúde, parabéns pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo, né? Esse momento tão difícil que a gente vivendo, e nessa hora é que a gente cada vez mais dá valor e mostrar para toda a gente que heróis são vocês. Show de bola. Muito obrigado, Zico. A gente agradece muito, muito, de coração mesmo. Não é por acaso que você é ídolo não só da nação rubro-negra, mas da nação brasileira. Muito obrigado, parabéns pela carreira, pela pessoa que você é e muitíssimo obrigado em nome da Pro Esporte. Ok, Samuel. Tudo de bom. Muito obrigado. Aí foi um prazer bater esse papo com vocês aí. Transferir um pouco de algumas coisas que a gente viveu e desejar muito sucesso aí para vocês na Pro Esporte e mandar um grande abraço a todos, principalmente aí de Juiz de Fora, toda a galera rubro-negra, especialmente, né? Juiz de Fora está no meu coração, aí encerrei minha carreira como jogador do Flamengo, último jogo como profissional. A massa rubro-negra aí é imensa, então a gente fica feliz. Tenho aí a parceria com o Léo há muitos anos, né? Vira e mexe, estou aí. Fui homenageado pela medalha Itamar Franco, que tive a felicidade de trabalhar com ele no governo. É um cara espetacular, uma homenagem mais do que merecida. Então, fica à disposição. Quando precisar, estamos aí às ordens. Um grande abraço para vocês, sucesso e se cuidem. Com certeza. Valeu. É isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente esse período aí. Agradecimento para o Zico. E amanhã estamos aqui de novo às 19 horas. Temos mais uma live aqui da Pro Esporte sobre alimentação saudável e imunidade. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Espero que a live tenha sido produtiva. E a gente segue em frente aí. Grande abraço.